É isso aí, a gente vai continuar aí no assunto pet. A gente demorou até um pouquinho para voltar, que a gente estava aqui tirando foto com o Messi, né? Aquele maravilhoso. E hoje a gente vai conversar, então, com a médica veterinária Lorena Cipriano de Mello, ela que vai nos explicar sobre como esses cachorros entendem e atendem o comando de seus donos, que é impressionante. Lorena, obrigada, tá? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite, boa tarde. Lorena, os cães, eles entendem o que a gente fala com eles? É uma pergunta que a gente que é mãe e pai de pet, aqui na redação tem muitos, a gente sempre fez pergunta. Eles olham pra gente com uma carinha, mas a gente não sabe se eles estão entendendo. Então, os cães, eles não têm, né, as únicas pessoas que têm o controle de realmente conversar, de desenvolver uma conversa, somos nós, seres humanos. Os cães, eles conseguem entender palavras, comandos, como senta, fica, vem, então eles não conseguem pegar e ficar desenvolvendo, né, um diálogo com seus donos. Não é assim, não é você falar com ele, você está conversando com o cachorro. Às vezes ele vai entender a sua atitude. Palavras-chave, isso, entonação de voz, né? Uma dúvida também dos tutores é que eles sempre falam lá comigo. Ah, doutora, quando eu chego em casa, ele sabe que ele fez bagunça. Porque eles ficam com o rabinho entre as pernas, orelhinha murchinha. Só que não é questão que eles sabem que eles fizeram bagunça. Para você corrigir um animal, tem que ser exatamente na hora que eles estão fazendo a bagunça em si, né? Se passar algumas horas, eles esquecem que foram eles que fizeram aquilo. Olha. Então, assim, ele sabe pela sua entonação de voz, a sua energia, que alguma coisa não está legal e alguma coisa ele fez. Tá, mas ele não sabe exatamente o quê. Os lá de casa, então, eu pergunto por isso. Se eu chegar e cruzar os braços, olhar de cara feia, cada um vai para um cantinho e senta. Sim. Mamãe tá brava. Mas ninguém sabe o que fez. Justamente. Lá em casa também é assim. Agora, por exemplo, o Messi, ele recebeu, a gente viu ele chorando aqui, tadinho, porque ele queria o brinquedinho dele. Sim. Aí deu o brinquedinho, ele ficou todo feliz. Isso aí pode ser feito com qualquer raça, utilizar essa forma de presentinho, se fizer alguma coisa? Então, o adestramento em cães, né, tanto em cães quanto em gatos também, que a gente está evoluindo muito na questão do adestramento também de gatos, eles trabalham de forma de reforço positivo, né? Ele faz uma coisa certa, você vai dar um petisco ou então um brinquedo que ele goste. Todas as raças são aptas, sim, ao treinamento, só que algumas raças são mais, né, predispostas, são mais para aprendizado do que outras raças, né? Assim como nós humanos também, cada um, né, tem a sua aptidão aí para algum trabalho, alguma coisa, então outros, né, vão desenvolver melhor do que alguns animais. A gente vê muito disso da polícia, porque eles geralmente usam para cães farejador um labrador ou o pastor alemão, eu já vi. O pastor de Malinois agora é o que mais está sendo usado. São, né, as raças mais fáceis? São raças assim que eles têm predisposição racial e genética à execução do trabalho. O faro deles é mais apurado, né? Assim como alguns testes clínicos, né, que nós temos que fazer para desenvolvimento de medicamentos, tem algumas raças que a gente prefere para poder utilizar por causa da pureza racial, igual o Beagle, né, que é o cão mais utilizado para esses estudos. E para esses cães de adestramento, que a gente precisa de um faro mais apurado, uma atenção, um cão mais centrado, os pastores e os retrievers são os de maiores escolha. Agora, vou falar aqui, ó, fazer consulta para mim e para você, Alessandra. Faz para você. Gente, o Shih Tzu, ele é impossível de adestrar porque eles são muito teimosos, eles não são? Eles têm personalidade própria. Tem. Todos eles têm, né? Todos eles, é igual a gente, cada um tem a sua personalidade. Então, desde pequenininho, qual a idade ideal para começar o adestramento? Desde quando é retirado da mãe. A gente tem que começar a adestrar esses animais. Cão que não é adestrado, às vezes ele não é um cão feliz. É igual uma criança, você tem que impor limites, você tem que fazer as coisas. O Shih Tzu é um bichinho que é até complicado de falar, né? Porque é o queridinho aí, e a gente já passou essa época de que cachorro e gato é o bicho que fica lá no quintal comendo arroz, feijão e polenta.
eles estão dentro de casa, viraram mesmo membro da família, são criados como filhos, não são mais pets, né? E isso acaba que dificulta um pouco, porque a gente está humanizando esses animais, e isso não é certo. A gente tem que adestrar, ser pulso firme. Eu também cometo esse erro, eu sou humana, tenho muitos animais, até estava comentando ali fora com o policial, eu tenho uma gatinha que é paralítica, e ela manda em mim e no meu marido. E ainda nos meus cachorros. Vocês que moram com ela, né? Não é ela que mora com vocês. Justamente. A Cookie Maria, ela manda em todo mundo lá em casa. Inclusive nos cachorros também. Ela chega, todo mundo sai e a casa é dela, pronto, e acabou. Isso é um erro nosso, né? Que eu deveria impor limites nela também. Lá em casa eu tenho 2 Shih Tzus, um casal de Shih Tzus e um vira-lata. A fêmea, a Holly, ela que manda também nos machos. Ela rouba a comida deles, se o Billy tá segurando o biscoito, ela manda sair para ela pegar o biscoito para comer. Ela tem uma personalidade muito forte. Mas falando do Shih Tzu, os dois são muito diferentes. Porque, assim, ela vai no tapetinho dela. Ele, por mais que você tente qualquer coisa, ele não vai. Ele faz onde ele quiser. O xixi dele vai em qualquer lugar. E ele é meio, assim, estrambelhado. Ele acorda, assim, sai. Ele costuma ele bate a cabeça no pé da mesa. Ele bate a cabeça na coisa. Já ela não. Ela é toda sensata, toda certinha. Tem essa diferença do Shih Tzu macho e da fêmea? Não por causa do sexo, é mais mesmo do indivíduo, não tem jeito. Eu sou totalmente desastrada. Eu falo que o meu marido é ele que equilibra as coisas lá em casa, né? Ele é o meu ponto de equilíbrio, porque se dependesse de mim, nossa senhora. Agora, a gente sempre ouve, e a gente que tem pet, a gente percebe isso também, que quando você está triste, parece que o cachorrinho vai lá se aninhar em você. O gatinho vai lá chegar perto. Eles entendem esse sentimento, alguma coisa que a gente faz que mostra para eles que a gente está precisando de um abraço, né? Então, quando, né, a gente está triste, a gente demonstra tristeza, tanto no olhar quanto nas ações, né? E a gente também tem um campo magnético, uma energia que eles conseguem sentir, eles são muito sensitivos, né? Então, eles conseguem sentir isso daí e chegar para poder mesmo acalentar a gente, né? Ajudar a gente a passar por isso daí. E é bem legal, né? Porque eles são sensacionais. São. E você nos disse que você tem gato. Os gatos, eles também entendem esse sentimento? Eles também têm esse sentimento? Então, o mercado de gatos, né? As pessoas aqui no Brasil está mudando muito. Nos Estados Unidos, já predomina mais os gatos do que os cães. Aqui e na Europa também. Aqui no Brasil isso está mudando muito. Agora que o pessoal está começando a conhecer gato. A gente está desmistificando, né, a questão do gato ser independente, do gato não interagir, do gato não gostar de humanos, do gato, na verdade, ter o humano como pet e não o gato ser o pet do humano. Então, isso está mudando muito, muito, muito mesmo. Agora, você deixou para mim a pergunta, né? Eu sabia que você ia falar. Alessandra, quem é mais inteligente, o gato ou o cachorro? Lá vem. Difícil. Difícil saber. Eu acho que o cachorro a gente consegue controlar mais fácil do que o gato. O gato, o poder de persuasão dele é muito maior do que o do cachorro. Mas também existem cachorrinhos pilantras aí que conseguem mandar nos seus donos também. Tem um monte, né, Levi, né, Fernanda? Tem. A gente que mora com Rafaela eles, também, né? tem cachorro, tem pet. Agora, em tempos de pandemia, esse isolamento social que a gente precisou fazer também afetou os pets. Como amenizar esse sentimento deles? Como amenizar o fato de eles ficarem mais trancados dentro de casa do que na rua passeando direto, como eles passeavam antes? Então, acho que o grande problema vai vir agora, com as coisas voltando ao normal. Porque, querendo ou não, eles estavam acostumados com a rotina, né, dos seus tutores irem trabalhar e eles ficarem sozinhos. A grande maioria é assim. Só que já vai fazer quase 2 anos, né? Daqui a um tempo vai fazer quase 2 anos que a gente está ficando mais em casa. Então, acaba que eles estão acostumando com a nossa presença mais tempo com eles. Como que será isso depois que essa pandemia passar? Então, acredito que a gente vai ter muito transtorno aí, né, por separação, ansiedade desses animais, né? Porque, teoricamente, em si, o fato do proprietário estar mais presente com eles é bom,
é um fator que ajuda. As pessoas, a gente achou, né, nós veterinários, que a nossa rotina fosse diminuir. Muito pelo contrário, durante a pandemia, para a gente foi maravilhoso, porque aumentou muito a demanda de serviço, porque as pessoas começaram a ficar mais junto com seus pets, a observar mais alguns probleminhas e levar mais ao veterinário. Agora que a gente vai ter que ver como que eles vão se comportar com esse distanciamento, né, deles de novo. E o que fazer? O que esse tutor pode fazer? Porque a gente corta mesmo o coração. A gente está passando Sim. muito tempo em casa. Até para viajar já é uma tortura. Você sai para ir nos mercados já é uma tortura. Você imagina, você passar o dia todo fora e deixar eles sozinhos. É, igual eu quando eu saio todo dia de manhã, né, ou de madrugada em alguma emergência, eu falo, mamãe já volta, tá? Só vou ali trabalhar para comprar ração. Como se eles entendessem, né? Mas tem que investir em brincadeiras, né, em enriquecimento ambiental. Existem alguns sprays que são florais naturais que diminuem essa ansiedade. E tem alguns hormônios sintéticos também que a gente pode colocar na tomada, igual um repelente que exala esse hormônio que traz aí a serotonina, né, que acalma eles e não deixa eles ficarem ansiosos. Perfeito. A gente está conversando então com a Lorena, está falando um pouquinho aí sobre os cães, né? Esses cães, gatos, né? Esses pets que estão aí com a gente, fizeram tanta companhia para a gente nessa pandemia, né? Sim. Que maravilha. Lorena, obrigada, tá? Obrigada pela sua participação. Muito bom, muito boa a nossa conversa, né, Ali? Muito bom, Lorena. Muito obrigada pela participação. Esperamos que você volte logo para falar mais de Mundo Pet aqui com a gente. Bom, e assim nós vamos encerrando o Sobretudo de hoje. A gente, antes de chamar as chamadas de amanhã, de falar as matérias, a gente vai dar uma triste notícia, uma que a gente não gostaria de dar, mas é necessário. O Cachoeiro agora perdeu o fotógrafo José Carlos de Oliveira, vítima de Covid, ele estava internado. Então, aos familiares, aos amigos, nossos sinceros sentimentos e mais uma perda aí para a nossa cidade. Pois é, olha, meus pêsames, né? Todos os nossos sentimentos de todos aqui da redação do Aqui Notícias, a família, os familiares, aos amigos. E a gente vai encerrando esse programa, então, chamando aí, olha, para o programa Aqui nas Cidades, que acontece amanhã, vai ser apresentado pelo Clint e o Eduardo a partir das 9 horas. E pedindo a todos, né, assim, muitas orações para a família do José Carlos e também para tantas outras famílias aí, tantas perdas, né, pela Covid. Se cuidem, usem álcool, usem máscara e fiquem em casa o quanto puderem. Até amanhã.